Bom dia, pessoal. Estou compartilhando com vocês uma síntese da palestra sobre metacognição e aprendizagem autorregulada. Essa palestra faz parte do primeiro congresso online de pedagogia, que está ocorrendo desde o dia 31 e vai se estender até o dia 3. Esse tema, metacognição, é muito importante. É lógico que aqui só iremos abrir algumas janelas a partir das reflexões feitas pela professora. A metacognição está ligada à capacidade de automonitoramento. Ela está no cerne da aprendizagem e da tomada de decisões. Ela permite monitoramento e controle flexíveis da percepção, da memória e de outros processos cognitivos. E cada aluno vai desenvolver essa metacognição de maneira diferenciada. Ele vai criar uma sensibilidade metacognitiva, que devemos estar atentos ao seu desenvolvimento. A cognição refere-se ao processo realizado pelo cérebro durante o pensamento. E a metacognição refere-se ao conhecimento e manipulação consciente desse processo. Também é descrita como um conjunto de ferramentas mentais necessárias para o ofício de aprender. Portanto, é uma habilidade cognitiva que envolve o entendimento de como a tarefa pode ser realizada. Existem 4 etapas que compõem a metacognição: o conhecimento, a experiência, o entendimento do objetivo e as estratégias. O conhecimento metacognitivo, ele leva à consciência e capacidade de uso de todo o conhecimento. Quanto maior for o conhecimento sobre o alvo de estudo, maior a possibilidade de bom desempenho. O aluno deve conhecer o que sabe de fato. Parece uma contradição, mas o aluno deve compreender o que ele entende. E isso leva a uma experiência metacognitiva, que é aquela sensação, o domínio do que sabe, de autorregulação, que leva o indivíduo a criar um mecanismo de aferição da atividade de suas percepções ou sensações sobre a sua aprendizagem. É aquele aluno que sabe que aprendeu, aquele aluno que consegue compreender todo o processo. Porque existem alunos que acham que aprenderam, eles não têm essa capacidade de se autoavaliar. O objetivo metacognitivo é a consciência do propósito da atividade. O aluno deve saber não somente o que ele vai aprender, mas para quê, por quê e quando usar. Isso remete aos tipos de conhecimento declarativo, processual e condicional, que será falado adiante. As estratégias metacognitivas estão relacionadas aos pensamentos, ações ou comportamentos utilizados para a realização da tarefa. A estratégia de estudos gerais ou específicas de cada matéria. As gerais, resumo dos capítulos, repetição de exercícios anteriores, ensinar a si próprio, ensinar ao outro, são meios que o aluno pode usar para poder aprender. E tem aquelas estratégias específicas, relacionadas à memória, à compreensão de fórmulas, etc. Então, o aluno ele deve ser autônomo na criação de suas estratégias. A metacognição inclui conhecimento do processo cognitivo e capacidade de uso de estratégias específicas que os indivíduos podem usar antes, durante e depois de uma tarefa, a fim de otimizar o desempenho. São as ferramentas práticas que permitem que o indivíduo planeje como desenvolver a atividade, quais as estratégias disponíveis e quais são as mais apropriadas para cada situação. A metacognição ela tem um papel essencial na comunicação, na persuasão verbal, na compreensão do texto, na capacidade escrita, na resolução de problemas e de vários mecanismos de autocontrole e alta instrução. Verifique que, se o aluno conseguir desenvolver todas essas habilidades, ele vai se tornar um indivíduo autônomo
com maior chance de ter êxito na sua aprendizagem. Principalmente que ele vai desenvolver a reflexão. Ela não é naturalmente desenvolvida. Ela é uma capacidade que necessita ser intencionalmente desenvolvida, pois a reflexão é exercício sistemático, consciente e consistente do raciocínio. Karl Jasper, ele divide a reflexão em 3 momentos essenciais: a autoobservação, o autoconhecimento e a alta revelação. Assim sendo, podemos identificar cognição com a capacidade do pensamento e a metacognição com o exercício sistemático e consciente. E qual é o papel do professor nesse desenvolvimento? É um papel vital, porque o professor é que vai enfrentar o desafio de ir além do ensino tradicional, de compreender esse aluno do século XXI e de ajudá-lo a se preparar para o mundo atual. Portanto, o professor deve adotar o lema especialista adaptável ou eterno aprendiz, aquele que está sempre em busca de novos conhecimentos e de se adaptar às realidades do ensino. Isso só é possível se ele praticar aquilo que ele ensina. Se eu quero um aluno aprendente, eu tenho que ser um professor também. O estudo da metacognição é importante e vantajoso para professores e alunos. Ele tem um impacto positivo para o melhoramento do processo aprendizagem. A metacognição permite pensar para além da cognição, permite ir além da faculdade de conhecer o próprio ato de conhecer e engloba processos de conscientizar, analisar, planejar e avaliar a nossa própria compreensão e funcionamento. É um componente-chave de diversas habilidades que são centrais à educação e ao trabalho: tomada de decisões, pensamento crítico, juízo reflexivo e tomada de valores. Inúmeros estudos já demonstram que há um impacto positivo do desenvolvimento das habilidades metacognitivas. E existem 2 tipos de metacognição: a reflexão, que é pensar sobre o que compreendemos e aprendemos, e a autorregulação, saber gerir o próprio modo de aprender, ter noção de como aprendo melhor. Isso é fundamental, a autorregulação, o aluno ter consciência de como ele aprende, saber criar as suas estratégias para ter êxito. Os domínios da metacognição. O conhecimento da cognição pode ser declarativo, saber sobre a aprendizagem e sobre si mesmo enquanto aprendiz; processual, que é a habilidade para usar estratégias de aprendizagem; e condicional, saber quando e por que usar uma dada estratégia. Agora, como eu vou usar as fases de regulação? É o planejar, monitorar, regular e avaliar. São etapas fundamentais. O planejar é saber que passos dar antes da tarefa. O monitorar é a consciência intencional do próprio pensamento e ações. Regular é conseguir se envolver na tarefa e avaliar se os passos dados estão corretos. Durante essa etapa, dar feedback ao aluno passa a ser um papel do professor muito importante no auxílio do seu desenvolvimento para a metacognição. O professor deve dar um feedback personalizado e específico. Ele deve ser eficiente, identificar objetivamente o que está correto, o que precisa ser melhorado, como o aluno pode melhorar. Deve ser dado com frequência. O aluno deve ter a oportunidade de reagir ao feedback recebido para modificar o que pode ser melhorado. Deve conduzir a atuação e o ritmo docente de acordo com o avanço das aprendizagens e pode ser dado na forma de avaliações formativas, cujo principal objetivo é identificar rapidamente as dificuldades dos alunos e promover a aprendizagem. Portanto, auxiliar no desenvolvimento da habilidade do aluno entender seu próprio processo de aprendizagem, tornar o pensar sobre o pensamento do aluno explícito, permitir-lhe gerir melhor seus estudos, monitorar seu progresso, buscar alternativas, identificar as suas dificuldades e buscar estratégias para as ultrapassar, instigar constantemente o aluno a pensar
sobre o assunto e estimular constantemente a autorregulação e o autoconhecimento. Atitudes em sala de aula que promovem no aluno a capacidade de desenvolver a metacognição. Portanto, temos aí planejar, estabelecer metas, aplicar estratégias e monitorar, refletir, avaliar e ajustar. Então, nós temos um PDCA, vamos dizer assim, feito para que o aluno possa vir a desenvolver a metacognição. O foco maior está aí na motivação. Como fazer com que esse aluno aprenda? Como fazer com que esse aluno compreenda o processo do aprender? Não seja apenas passivo, mas seja um gestor da sua aprendizagem. Como dizia Paulo Freire, ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. As janelas estão abertas e eu espero que haja o interesse de cada um de nós de desenvolver em nós a metacognição e